As minhas calorosas saudações a todos que mais uma vez conectam-se a nós para em conjunto refletirmos a razão de alguns conceitos, até a razão de algumas ideias. Como vimos no vídeo passado, a ideia será apresentarmos algumas reflexões com o intuito de mudarmos a nossa cosmovisão ou até a forma em que nós encaramos ou enxergamos algumas coisas. E claramente a base das nossas reflexões será a pessoa de Jesus ou então Mestre dos Mestres. Iremos avaliar a forma ou o modo em que ele posicionou-se diante de algumas situações ou até alguns conceitos que ele carregava possivelmente para ter ou reproduzir certas ações ou até reações diante de determinadas circunstâncias. E para o dia de hoje, o alvo vai se apresentar uma ação que ele teve em um determinado momento ou até período, com o intuito, objetivo de mudarmos a nossa visão distorcida em relação à grandeza. Bom, qualquer ser que vive sem a decisão ou até sem o hábito de avaliar as suas próprias ideias, de avaliar os seus próprios conceitos, viverá um nível claramente baixo e terá incapacidade de gerenciar as coisas à sua volta. Acabará por ser escravo e não senhor em relação às coisas. E a questão grandeza é uma situação até realidade que tem escravizado muita gente e promovido claramente consequências trágicas ou más. A grandeza em si, por si mesma, não carregaria e nem carrega efeitos maus ou até trágicos. As más consequências passam a surgir desde o momento em que o homem enxerga erradamente a mesma e sua grandeza e gerencia erradamente a mesma. Então, o alvo para o dia de hoje vai ser revermos algumas ideias com finalidade ou intuito de mudarmos a nossa forma errada de enxergar a grandeza e, consequentemente, ganharmos algumas capacidades ou termos algumas concepções que poderão necessariamente nos ajudar a gerenciar ou até a dominar e não sermos dominados. Isso em relação à grandeza. Bom, há um relato bíblico em João, no seu capítulo 13, a partir do versículo 3. O relato começa da seguinte forma. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. No versículo 4, assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha envolta à cintura. No versículo 5, depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugou-os com a toalha que estava em sua cintura. Bom, esses versículos mostram claramente uma ação brilhante que a pessoa de Jesus teve em relação aos seus discípulos. Tanto o versículo 3 mostra claramente que Cristo tem uma posição elevada em relação aos seus discípulos, pelo facto de que havia recebido de Deus como Pai todo o poder. Portanto, em relação aos seus discípulos, ele possuía uma posição de destaque até elevada. Portanto, as nossas questões ou até perguntas que podem nortear a nossa reflexão poderão ser mais ou menos as seguintes. Como é que o Mestre dos Mestres encarava a grandeza? Será que ele era escravo da grandeza? Será que ele era dominado pela grandeza? Ou até limitava atitudes ou até reações surpreendentes, isso em relação às suas de posição inferior em relação a ele? O versículo 5 mostra claramente que Cristo teve uma atitude surpreendente e com essa atitude, o ato de lavar os pés dos seus discípulos. O versículo 3 apresenta algumas descrições que põem claramente a pessoa de Jesus ou o Mestre dos Mestres em destaque. O versículo 3 diz assim: vocês me chamam Mestre e Senhor, e com razão, pois eu sou. Portanto, resumidamente, Cristo é apresentado como Senhor e ele tinha tal consciência que era Senhor em relação aos seus discípulos
e é apresentado como mestre e tinha consciência que ele era mestre em relação aos seus discípulos. Os significados dessas posições naquela época eram de grande destaque. Um mestre naquela época, como rabino, tinha uma consideração elevada em relação aos seus discípulos, em função da posição que ocupava e a consideração que muitos tinham dessa posição. E Senhor tinha claramente um destaque naquela época. Significa claramente que um Senhor tinha servos. E nesse contexto, a ideia é Jesus, o mestre dos mestres, como Senhor, e os discípulos como servos do mestre. Então, em função destas posições que o próprio versículo 3 apresenta em relação à pessoa de Jesus, o mestre e Senhor, como é que ele reagiu? Qual foi a ação surpreendente que ele teve em relação aos seus discípulos? A ação surpreendente foi o ato dele ter pegado uma bacia e lavado os pés dos seus discípulos. Bom, essa consideração parece simples e de pouco impacto quando olharmos com os olhos da nossa realidade cultural. Porém, se olharmos para a realidade cultural daquela época, a coisa torna-se um pouquinho mais contagiante, até emocionante ou até marcante. Por quê? Porque naquela época o ato de lavar os pés era um gesto, uma ação destinada a pessoas de posição baixa, até a domésticos ou até empregados. Porque os judeus criam que depois de uma andança ou até caminhada, devia-se tirar a poeira. E as pessoas que tiravam a poeira por meio da água, da lavagem, eram pessoas de posição baixa. E Cristo, quando pegou a bacia, estava exatamente posicionando-se a posição de servos até a posição de domésticos que exerciam este ato. Por esta razão, quando Pedro notou que o mestre queria lavar os pés deles como discípulos, reagiu, mostrando para o mestre que não aceitaria em nenhum momento ser lavado os pés, isso é, pelo mestre dos mestres. E o que é que isso tem a ver necessariamente com o nosso tema, a nossa ideia, mudando a visão distorcida em relação à grandeza? Temos claramente a ideia de que o mestre dos mestres não era escravo da grandeza ou da posição que possuía ou que carregava. Pois, se ele carregasse algumas concepções ou até alguns conceitos que nós ou que muitos carregavam naquela época em relação à grandeza, em nenhum momento pegaria a bacia para lavar os pés dos seus discípulos, pois o conceito que muitos carregavam era: os grandes deverão sempre ser servidos e nunca o contrário. Porém, o ato que o mestre dos mestres teve em relação aos seus discípulos provou o contrário. Provou claramente que os grandes nem sempre deverão ser servidos. Por um momento ou por um período poderão servir os mais pequenos. E, portanto, como é que o mestre dos mestres encarava de uma forma prática a grandeza? E quais são as considerações práticas ou até aplicativas que nós poderíamos ter em relação a este gesto que o mestre teve? Primeira consideração: a grandeza para o mestre não devia em nenhum momento gerenciar o homem. Antes, o homem devia gerenciá-la. Por quê? Porque a grandeza nunca em nenhum momento existiria se o homem não existisse. A segunda consideração: a grandeza para o mestre nunca em nenhum momento devia tirar o privilégio do ser que a carrega de honrar a pessoa de Deus diante de pessoas de classe baixa com gestos simples e humildes. E por que dessa consideração? Porque o próprio Deus, em expressão da posição que ele possui, tem servido constantemente à humanidade. E a terceira consideração sobre o modo em que o mestre possivelmente encarava a grandeza é o facto de que a grandeza não devia em nenhum momento limitar o ser que a carrega. Isso é expressar atitudes ou gestos surpreendentes, não esperados para pessoas de posição baixa.
A quarta coisa, para o mestre dos mestres, a grandeza, a posição elevada, não desapareceria e não desaparece se a mesma fosse seguida com atitudes simples e humildes. São esses 4 elementos poderão necessariamente resumir algumas concepções ou ideias que o mestre dos mestres tinha ou carregava em relação à grandeza. E o mesmo faria toda a diferença se nós carregássemos estes pensamentos, desenvolvêssemos estes pensamentos, tendo atitudes simples e humildes e nunca em nenhum momento sermos controlados ou gerenciados pela grandeza. Para terminar, há uma frase criada, a frase é: viver sem avaliar os próprios conceitos ou as próprias ideias e sem questionar o padrão social é um caminho largo para uma vida abaixo da média. Bom, esta foi a reflexão de hoje, baseado em uma ação surpreendente do Mestre dos Mestres. Temos a cautela ou o prazer de avaliar, incorporar e passar a pensar até a viver como o Mestre dos Mestres viveu, encarou a grandeza e gerenciou a mesma. Um abraço para todos e continuidade de um bom dia e até a próxima oportunidade.